E já de volta, o último bloco do nosso programa vai agora, mas vem a melhor parte, sabe? Todos os blocos são importantes, mas nesse momento a gente quer trazer aquelas informações, tratamentos, orientações, dicas para você ter qualidade de vida. Hoje estamos falando sobre úlceras e problemas gastrointestinais aqui com o Dr. Roberto Teixeira, personalidade internacional. Olha só quem que a produção vai atrás, quem que nós vamos atrás do Vida e Saúde para orientar, para esclarecer. Só gente importantíssima. Todos os doutores, os médicos que já sentaram aqui é porque são muito bem selecionados para ajudar você. Então essa é a característica do Vida e Saúde. Ô doutor, aqui tem... Nós mostramos anteriormente uma foto de um estômago. Vamos colocar de novo, Vavá, por favor. E ali nós temos assim, umas florzinhas lá no meio. Essas florzinhas, na verdade, são as úlceras, doutor? Esse é um diagrama esquemático que mostra a localização mais comum de algumas úlceras do aparelho digestivo alto. Então, nós podemos ver ali em cima uma úlcera no esôfago, que muitas vezes ela está relacionada a uma esofagite crônica pela doença do refluxo gastroesofágico, mas também alguns tipos de tumores podem se manifestar dessa maneira. Ali a gente pode ver uma úlcera gástrica no estômago, que, como nós dissemos, a grande maioria é de origem péptica ou de origem benigna, de origem relacionada ao ácido e de origem relacionada à presença da bactéria Helicobacter pylori. Porém, uma porcentagem não desprezível dessas úlceras também podem se tratar de câncer gástrico. Então, é muito importante a biópsia dessas lesões pela endoscopia. Embaixo nós podemos ver uma úlcera duodenal, que é uma úlcera que era muito mais frequente no passado, que hoje, com o advento dessas drogas chamadas inibidores de bomba de próton, que diminuem muito a produção do ácido pelo estômago, vem com uma incidência diminuindo dia a dia em nosso meio, e que são úlceras tipicamente benignas, né? Raramente essas úlceras nessa região, elas são manifestações de algum tumor maligno. Isso é só para demonstrar que, dependendo da localização, dependendo do aspecto endoscópico da úlcera, o endoscopista experiente, ele já consegue ter uma ideia se aquilo se trata de uma doença benigna ou de uma doença maligna. Mas muitas vezes a biópsia, a retirada de fragmentos para estudo em microscópio, se faz mandatória para que se exclua uma doença de maior gravidade. Olá, Frei Rinaldo, parabéns pelo programa, não perco diz assim, não perco fiz pH-metria, diz ela, fez a pH-metria e o exame, segundo o médico, deu negativo, mas continuo com muita azia, difícil digestão, sinto uma bola na garganta e refluxo. Pergunto se esse exame pode falhar e não medir corretamente. E o que pode ser essa sensação de bola na garganta? É a nossa amiga Alzira Ludwig, de Espigão do Oeste, lá em Rondônia. Dona Alzira, um beijo para a senhora. Fez a pergunta, dona Alzira, eis a resposta. Muito bom. O importante notar é que os exames que estudam o funcionamento do aparelho digestivo, como por exemplo, o estudo da acidez do esôfago e do estômago em um período de 24 horas, que é chamado de pH-metria contínua de 24 horas, eles nos vão dar uma visão daquele dia, daquelas 24 horas. E é interessante, Frei, que alguns pacientes, quando colocam aquele aparelho no nariz, que é uma sondinha que fica no nariz e desce pelo esôfago e vai até o estômago, ele é acoplado a um pequeno aparelhinho aqui no cinto e ele vai medindo durante um dia e uma noite qual é o nível de acidez em diferentes pontos. Muitos pacientes, quando estão sendo submetidos a esse procedimento, têm um dia atípico, fazem um dia atípico. Naquele dia comem menos do que estão acostumados, fazem uma atividade diferente. Tem paciente que deixa de fumar naquele dia e normalmente ele fuma, tem paciente que deixa de beber e normalmente ele... Então, muitas vezes... É um jejum. Mas na verdade não deveria ser assim, porque o que aquele exame quer é pegar mesmo o diagnóstico na boca da botija, naquele momento. E muitos pacientes se sentem psicologicamente inibidos e acabam fazendo um dia atípico muito mais comedido. E aí camufla. E aí vem um resultado negativo ou próximo do normal. Então, assim, pode acontecer isso que a gente chama de falso negativo, porque os sintomas da dona Alzira são bastante indicativos de refluxo. Então, é importante acompanhar esses pacientes, muitas vezes, eventualmente até
repetir esse exame depois de um certo tempo, sabendo daquela orientação que durante o período daquele dia do exame é para se levar a vida absolutamente normal. Fazendo tudo aquilo que, entre aspas, de errado a gente faria no dia a dia, naquele período ele tem que ser feito para que isso possa aparecer no exame. Tá vendo? Então, fazendo esse exame, uma vida normal para que a leitura seja uma leitura correta. Agora vamos lá para a cidade de Araranguá, Santa Catarina. Conheço muito essa cidade. Um abraço para a família inteira. Minha família toda está assistindo. Que Deus abençoe. Um abraço também aos meus irmãos, meus amigos aí, o Padre César, o Padre Antônio, o Padre Éder, o Chico, enfim, toda a família. Que Deus abençoe, viu? Mas quem representa a cidade hoje é a Maria do Carmo Mendes de Medeiro. Dona Maria do Carmo, um beijo para a senhora. Deus abençoe, viu, querida? Ela gostaria de saber sobre a gastrite vermelha e a hérnia, né? Hérnia. Qual a diferença? Pergunta a nossa amiga Maria do Carmo, doutor. Bom, na verdade, quando nós fazemos uma endoscopia do aparelho digestivo, nós usamos uma classificação, que é chamada classificação de Sidney, onde nós vamos descrever de maneira homogênea as alterações vistas numa endoscopia. Então, existem gastrites que são avermelhadas, que são planas, outras gastrites têm erosões, existem gastrites que possuem nodularidade. Então, é chamada gastrite vermelha ou gastrite avermelhada. Na verdade, ela é uma denominação de um processo de enantema. O enantema é aquela coloração diferente, avermelhada. Existem várias maneiras de classificar uma gastrite. Algumas gastrites, já pela visão do endoscopista experiente, ele já relaciona com a presença da bactéria H. pylori. Outras alterações, alguns tipos de gastrite, mas com pequenas erosões lineares numa região específica do estômago, muitas vezes o endoscopista já suspeita do uso, por exemplo, de anti-inflamatórios. E algumas alterações, por exemplo, algumas úlceras que possuem uma localização específica, com uma anatomia de convergência de pregas, isso também já pode levantar a suspeita de uma úlcera maligna. Então, o endoscopista experiente, ele às vezes, na primeira endoscopia, ele já tem uma suspeita diagnóstica sobre a origem daquele problema, que vai ser confirmado ou não pela biópsia. É muito importante a retirada de material, às vezes, para fazer a confirmação. Doutora, se em um minutinho, doutor, eu queria que você olhasse para essa câmera e dissesse assim, para a pessoa ter qualidade de vida, para viver bem, para evitar essas úlceras, essas gastrites, assim, aquelas dicas de ouro, doutora, assim, para a gente encerrar bem o programa. Do que eu acho que é importante ficar a seguinte mensagem. O aparelho digestivo, ele não está separado do resto do organismo. Então, é muito provável que uma pessoa que tenha uma vida saudável, uma alimentação correta, que se afaste de hábitos nocivos, que tenha uma vida regrada, tenha uma saúde, em geral, boa, melhorada, inclusive do aparelho digestivo. Então, o que a gente tem visto muito hoje em dia é que a nossa população atualmente, aqui no Ocidente, nós estamos vivendo uma vida muito corrida, com uma alimentação não muito natural, deixando de fazer atividade física, muitas vezes nos acostumando a hábitos não adequados, e isso vai levar a consequências no aparelho digestivo, como também pode levar a consequências em outros órgãos e sistemas. Gente, hoje nós tivemos, você está dizendo, que peninha, eu também estou dizendo a mesma coisa, mas a gente sabe que temos o tempo, tivemos o prazer de conversar com o Dr. Roberto Teixeira, mestre, doutor em cirurgia do aparelho digestivo, professor do Departamento de Cirurgia da Unicamp. E tem um site aqui, vamos colocar no ar para você entrar lá, tem todas as informações, www.institutodofigadocampinas.com.br. E também tem um e-mail, olha lá, institutodofigado@gmail.com, institutodofigado@gmail.com. Doutor Roberto, em nome do Vida e Saúde, nosso muito obrigado. Foi uma aula, o senhor se comunica, professor, doutor, se comunica muito bem. Quem está em casa está aplaudindo, como eu também estou aplaudindo aqui nos estúdios. E se entrarmos em contato, o senhor volta para um outro programa? Doutor? Estamos sempre à disposição, sempre com o intuito de educar a população na visão da prevenção das doenças, para que a gente não tenha que depois correr atrás
quando essa doença já está muito avançada. Doutor, em nome do Vida e Saúde, Muito obrigado. Muito obrigado de coração. Eu vou pedir Obrigado. licença, doutor, porque muita gente também pede oração e a gente vai encerrar esse programa rezando. Que programa, né, gente? Quanto que nós aprendemos hoje. Como é bom a gente trazer especialistas que nos educam, que nos orientam, que trazem essas informações. Mas agora eu queria encerrar esse programa ao lado de São Peregrino Protetor contra o mal do câncer, rezando por você. Terminando esse programa, a gente abre o programa dizendo que é a união entre a fé e a medicina, a ciência médica e a espiritualidade. Então eu quero rezar por você, você que está doente, você que de repente está sofrendo de talvez uma úlcera, um problema de estômago. Quero rezar por você, bem como todas as enfermidades. Rezo também, como não, você que cuida de um doente, como aquele anjo protetor, aquele anjo da guarda. Rezo também por todos os médicos, hoje representados pelo Dr. Roberto, os médicos, enfermeiros, agentes da saúde, da pastoral da saúde. Rezo também. Então eu queria que agora, com a graça de Deus, olha, eu sempre costumo dizer, Deus faz um milagre e quer fazer muito milagre, mas Ele não vai fazer o que compete a você. Faça certinho a sua parte, sob orientação, cuidados, e Deus faz o resto. Amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, São Peregrino, desça sobre cada um de nós e nossas famílias a bênção de um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso muito obrigado mesmo. Continue conosco. E é claro, como disse o médico, nosso corpo é uma unidade. Então cuide desse corpo. Ele é templo do Espírito Santo de Deus. Nosso muito obrigado e a gente vai se vendo na programação aqui da TV e da Rede Século XXI. Deus abençoe.